Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre a possível atuação da osteopatia no sistema imunológico dos pacientes. Porque foi realizado, vou falar para vocês mais especificamente de um estudo. Esse estudo foi realizado dentro de uma universidade de osteopatia, nos estudantes que iam tomar o último exame de osteopatia. Então, eles mediram os níveis de estresse desses estudantes e, a partir dessas medidas dos níveis de estresse dos estudantes, eles viram as ações específicas das imunoglobulinas. E essas ações das imunoglobulinas determinavam o nível de estresse que esses pacientes estavam. E aí, esses pacientes foram divididos em dois grupos. E esses dois grupos que eles foram divididos, um grupo recebeu tratamento osteopático e outro grupo não recebeu nada. Para a gente conseguir explicar bem esse estudo, eu vou retomar alguns conceitos para vocês, como eu sempre faço aqui no canal. Primeira coisa, quando eu vou fazer e eu quero saber se a minha intervenção faz realmente a diferença ou não, a melhor forma não é um grupo controle. A melhor forma é um grupo placebo de intervenção. Por quê? Vamos parar para pensar o seguinte. Eu tenho o grupo A e eu tenho o grupo B. O grupo A recebe uma intervenção X e o grupo B não recebe essa intervenção. O que acontece? Fica só de controle pelo mesmo período. O que acontece? Um tem certeza que não foi tratado e o outro sofreu uma intervenção. Qual é a chance desse cara que recebeu algum tipo de intervenção ter tido uma melhora, mas não por fatores da intervenção, por fatores que a gente chama de confundidores, que pode ser assim, por exemplo, o efeito Hawthorne é um confundidor. Esse paciente do grupo A que recebeu uma intervenção, ele se sente como cuidado. Então, ele tem uma responsabilidade de falar que alguma coisa aconteceu com ele. Então, ele é muito bonzinho, ele é muito legal e ele fala assim, nossa, mas foi muito bom porque eu melhorei alguma coisa. E isso tem um efeito psicológico também nesse paciente, porque ele se sente cuidado. E quando a gente se sente cuidado, a gente tem uma tendência a melhorar. Tem uma outra coisa que os benefícios do toque no tratamento osteopático. A gente faz tratamento de osteopatia, a gente toca nos pacientes. O tocar já provoca uma liberação de endorfinas e pode já alterar algumas células do sistema imunológico. Ou seja, mais uma vez, não é a osteopatia. Qualquer coisa que tocasse no paciente poderia produzir o mesmo efeito. Então, se a gente tem dois grupos, eu quero comparar uma intervenção, que no caso é a osteopatia, a melhor forma de eu fazer isso é fazendo com um grupo placebo, onde os dois vão receber o mesmo tempo de tratamento, o mesmo tempo de atenção. Quando eles recebem o mesmo tempo de tratamento, o mesmo tempo de atenção, só que um recebe a intervenção e o outro recebe um simulado de intervenção nas mesmas posições no mesmo período, eu consigo saber se a intervenção faz diferença. Se um foi tratado e o outro não foi tratado, eu tenho isso aqui, ó. Eu não estou partindo de um parâmetro justo de comparação, porque um tem intervenção e outro não tem. Aí fica complicado. Então, quer ver? Ó, vou falar para vocês um pouquinho disso, então. Primeira coisa que eu preciso falar. Seguinte, os anticorpos, as imunoglobulinas e as gama-globulinas são glicoproteínas sintetizadas e excretadas por células plasmáticas derivadas dos linfócitos B, plasmócitos presentes no plasma, tecidos e secreções que atacam proteínas estranhas ao corpo, chamadas de antígenos, realizando assim a defesa do organismo e a imunidade humoral. Então, a gente tem o nosso sistema imunológico composto por anticorpos, imunoglobulinas e gama-globulinas. São proteínas que estão no plasma, que são células de defesa, que elas se alteram quando eu tenho contato com substâncias estranhas. Então, a partir do momento que o meu corpo tem contato com algum tipo de estresse, elas começam a se alterar, esses marcadores começam a se alterar. Então, depois que o nosso sistema imunológico é sensibilizado com algum tipo de antígeno, que pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser algum outro micro-organismo, pode ser um vírus, e são produzidos, então, anticorpos específicos contra ele. Então, o nosso sistema de defesa começa a agir. É isso que o Dr. Steele falava. Eu tenho um processo de autocura, e esse processo de autocura está sendo é o meu sistema imunológico que faz. Então, a gente tem, basicamente, 5 classes de imunoglobulinas. A gente tem IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Essas classes, os diferentes tipos, eles têm diferentes propriedades biológicas, localizações funcionais e habilidades diferentes de tamanho de antígeno, de tipo de antígeno diferente. As principais ações desses anticorpos são a neutralização de toxinas,
recobrimento de antígenos, né? Ele faz uma capa e neutraliza esse antígeno, destrói propriamente a célula desse antígeno, agindo diretamente, alguns até diretamente no DNA de alguns antígenos específicos, fagocitose, que é aquele englobamento, né? Tudo isso por um sistema que complementa o sistema circulatório. Então, precisa chegar sangue lá para isso acontecer. Altos níveis de IgA foram encontrados em pacientes para diminuir a incidência de aquisição de infecções do trato respiratório superior. Então, o IgA, quando o paciente está hospitalizado, é ministrado em pacientes para ter, quando tem uma alta incidência, né, uma alta incidência de aquisição de infecções de trato respiratório superior. Pacientes imunodeprimidos. Pacientes imunodeprimidos têm um alto índice, eles recebem IgA no hospital para poder aumentar a resistência da via respiratória superior. Aí a gente fala o seguinte, né? O paper, o título dele, cadê? Aqui, ó. O paper é Impact of the Osteopathic Manipulative Treatment on Secretory Immunoglobulin Levels in a Stratified Population. Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram o tratamento osteopático manipulativo para equilibrar os batimentos cardíacos, aumentar as taxas de fluxo de linfa através do ducto torácico, diminuir o tônus simpático em pacientes de pós-operatório e aqueles em cuidados intensivos. Todas essas ações são diretamente ligadas ao sistema imunológico. Então, quando o tratamento osteopático visa trabalhar o sistema imunológico, ele tem essas funções. Uma das técnicas mais utilizadas é o que a gente chama de lymphatic pump. Quem já teve aula comigo sabe que eu sempre demonstro em aula essa técnica do lymphatic pump, porque é uma técnica muito potente, especialmente para pacientes hospitalizados. Tá? Então, a gente tem uma hipótese que foi criada a partir disso, que é que o tratamento osteopático manipulativo também pode aumentar o nível de GA em pessoas com alto índice de estresse emocional ou psicológico, aumentando assim a imunidade e potencialmente prevenindo infecções posteriores. É um tema muito interessante. Tá? Então, o que ele propôs um tratamento osteopático manipulativo para exatamente melhorar a capacidade do corpo do paciente de reagir a problemas do trato respiratório. Estamos muito na moda disso por causa de coronavírus agora, essa epidemia, essa pandemia de coronavírus no mundo todo. Então, será que o tratamento osteopático manipulativo pode ajudar? Será que a gente consegue ajudar os nossos pacientes? Foi feito um estudo disso, que vai aumentando o nível de imunoglobulina A, eu posso melhorar a resistência da via respiratória superior, do trato respiratório superior. Interessante. Agora eu vou mostrar para vocês o estudo, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, que eu vou compartilhar o estudo com vocês. Está aqui, ó, o estudo no JAOA, tá bom? Deixa eu fazer mais assim para eu conseguir ver, vocês conseguirem me ver bem bonito aqui no canto. Ó, Impact of Osteopathic Manipulative Treatment on Secretory Immunoglobulin A Levels in a Stressed Population. O que era a Stressed Population para eles? Cadê, ó? Aqui, ó. 25 second year osteopathic medical students, então 25 estudantes do segundo ano de osteopatia, foram randomizados para um grupo experimental e um grupo controle. No grupo experimental tinham 12 indivíduos, no grupo controle tinham 13 indivíduos. Primeira coisa que a gente já pode pensar, uma amostra muito pequena para determinar alguma coisa, especialmente no marcador sanguíneo, especialmente no marcador que pode sofrer muitas variações dependendo de muitos estímulos diferentes. Por quê? Porque eles respondem de forma sistêmica, tá bom? Então, para mim, é um estudo aqui que viajou um pouco no que ele quis medir. Mas, vamos continuar a crítica. Todos os participantes foram marcados para fazer o exame nacional, né, o Comprehensive Osteopathic Medical Licensing Examination USA. Então, é um exame que eles fazem depois do segundo ano para ver se eles estão habilitados a exercer a medicina osteopática. Tá? Então, depois do segundo ano, eles têm esse exame porque as técnicas manuais nas faculdades de medicina osteopática nos Estados Unidos terminam no segundo ano. Depois eles têm a parte de medicina, então eles precisam saber se eles podem atuar como médicos osteopatas com as técnicas OMT, com as técnicas de Osteopathic Manipulative Treatment. Tá? 2 a 3 semanas antes do experimento. Então, eles começaram a ser tratados 2 a 3 semanas antes do experimento. Cadê? Aqui, ó. Depois de cada participante submeter a saliva ao exame de imunoglobulina, o nível de imunoglobulina A, pelo exame de saliva, que é um exame fidedigno, tá? O grupo experimental recebeu 20 minutos de AMT, enquanto que o grupo controle ficou sentado quieto e relaxado numa área separada por 20 minutos. Ou seja, um grupo recebeu alguma coisa, outro grupo não recebeu nada, ficou sentado parado. Aí eu já tenho um parâmetro de comparação que não sai do zero.
eu já não consigo comparar as duas coisas. Porque eu não saí do zero. Um teve intervenção de 20 minutos, o outro não teve intervenção. Como é que eu vou comparar as duas coisas? Intervenção contra nada. Então, aí não é a intervenção que está fazendo diferença. Então, aqui eu estou falando o seguinte, a intervenção contra nada, a osteopatia ganha. Adiantou alguma coisa falar isso? Não. Fazer tratamento osteopático ou não fazer, é melhor fazer. Mas para quê? Para nada. Entendeu? Agora, uma comparação 2 por 2 foi feita, tal. Agora eu vou mostrar os gráficos para vocês aqui das comparações. Tá vendo aqui, ó, caracterização dos sujeitos, né? Pré-intervenção no grupo experimental, a hemoglobina era 99 em média, e no grupo pós-intervenção 238. Só que no grupo controle era 109 e na pós-intervenção passou para 144. A diferença média no grupo experimental era de 139 e a diferença média no grupo controle de 35. A porcentagem de modificação, 139%, né, de diferença no grupo experimental e 32% no grupo controle, ou seja, mudou nos dois. Ficar sentado também muda. E se ele ficasse mais tempo sentado? Aí é mais barato que a osteopatia, não é? Se ele ficasse tipo 1 hora sentado, se ele ficasse 2 horas sentado, ele ia ter mais efeito que isso? Não sei. Então, é uma comparação muito estranha que foi feita nesse estudo para concluir isso. E eu preciso mostrar para vocês lá em cima antes uma coisa. Se você ler o abstract desse estudo só, que você vai ler até essa parte aqui, ó, até a conclusão, fala, olha que conclusão muito louca. Esse estudo demonstra um efeito positivo da OMT na imunoglobulina A, nos níveis de imunoglobulina A, em pessoas que estão experimentando um alto estresse. Primeiro de tudo, um alto estresse, você não pode controlar todo mundo. Eles têm um exame. E esse exame não necessariamente vai ser percebido como estresse por todos. Então, aí não teve nenhuma medida de estresse desse grupo, a não ser a imunoglobulina. É a primeira coisa, ele não mediu nenhuma outra coisa. Ele tinha um único parâmetro. Ou ele mediu algumas outras coisas, mas ele nem colocou no estudo. Tá? E aí ele fala, os resultados sugerem que a OMT pode ter um efeito preventivo e terapêutico e protetivo na saúde corporal e em pacientes hospitalizados. Já enfiou o paciente hospitalizado no meio, coisa que ele nem cogitou no estudo. Ele estava falando de adultos jovens saudáveis. Especialmente aqueles que experimentam altos níveis de estresse emocional e fisiológico e aquele com alto risco de adquirir doenças respiratórias do trato respiratório alto. Ninguém tinha esse problema. Ele fez a correlação, mas ele não fez essa análise. E olha o que é mais interessante, isso aí é um resultado que a gente chama de resultado SPIN. Ele exagerou nos resultados para ter uma publicação. E olha por que eu vou te falar que ele exagerou nos resultados. Aqui foram as técnicas que eles utilizaram. Ó, Occipito Atlantic Release, Rib Raising e Thoracic Pump, que é aquela que eu falei para vocês. Então, essas técnicas são as mais utilizadas como técnicas gerais, assim, em estudos. Um alívio de tensão de suboccipitais, uma mobilização de costelas e uma mobilização do sistema linfático. Isso já foi suficiente para provocar todas essas modificações aqui, ó, 139%. Agora, olha que interessante. Aqui, ó, é no grupo experimental, antes da osteopatia e depois da osteopatia. Realmente, você olha aqui, ó, modificou bastante, mas modificou mais no começo do que depois. Depois teve um pico aqui na semana, no atendimento 10, tá? Só que olha que interessante que aconteceu também. Olha bem para esse gráfico. Agora eu vou mostrar o outro. Olha o outro gráfico como é. Outro gráfico também teve uma modificação, tá? Então também teve um aumento na maior parte dos atendimentos. Ou seja, não dá para a gente afirmar tanto. E olha o que aconteceu aqui embaixo, ó. As modificações no grupo controle, na imunoglobulina A, em contraste com um grupo experimental, somente 8 dos pacientes do grupo controle melhoraram a imunoglobulina A. Nesse aqui, todos os participantes melhoraram. Então, nesse primeiro aqui eu tinha 12. Não, eu tinha 13. É isso? No primeiro eu tinha 13. No controle eu tinha 13. No tratado eu tinha 12. No tratado, os 12 aumentaram. No controle, dos 13, 8 aumentaram. E aí, o que ele conclui? Que aumenta o nível de imunoglobulina A. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Com esses gráficos que eu vi, com esses resultados que eu vi do estudo, com essa diferença que aconteceu, sendo que também teve alteração em 8 de 13 pacientes do grupo controle que não fez nada, você não pode afirmar de nenhuma forma
que a osteopatia pode atuar como preventivo de doenças da via do trato respiratório superior. Esse estudo não é suficiente. Tudo bem? Não podemos afirmar isso. Temos evidência que não podemos afirmar. Certo? Se a gente melhorar os estudos, se a gente melhorar as metodologias, se a gente começar a medir outras coisas, talvez a gente consiga modificar o quadro. Hoje, a informação que nós temos é essa. Tudo bem? Esse foi o vídeo. Então, para lembrar, embaixo aqui dos comentários vai ter no primeiro link o link do paper. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Se cuidem, fiquem em casa, se movimentem menos. Estamos numa pandemia. Por favor, álcool gel, lavem as mãos quando chegarem em casa. Se você não encontrar álcool gel, pode lavar a mão quando chegar em casa. O álcool gel é para higienização e o álcool normal pode ser usado para higienização de coisas no seu dia a dia. Tá bom? Vamos sobreviver a mais essa. Vou tentar fazer mais conteúdo para vocês ficarem antenados aí todos os dias. Valeu, um grande beijo. Se cuidem, pessoal.